Sabe, é uma pergunta que a gente se faz, né? Como é possível que algumas das cartas mais cheias de esperança da história tenham sido escritas de dentro de uma prisão? Vamos mergulhar nisso e entender como o apóstolo Paulo conseguiu transformar suas correntes em um símbolo de uma força, assim, inabalável. E tudo começa com essa expressão aqui, entre algemas. Duas palavras que são, na verdade, o ponto de partida de toda essa história. Mas, como a gente vai ver, as correntes físicas eram só uma parte do problema que Paulo enfrentava. Então, vamos direto ao que interessa. Quando a gente pensa em prisão hoje, talvez não imagine o que isso realmente significava lá no Império Romano. Não era só confinamento, era um teste constante de sobrevivência. Olha só essa linha do tempo. Fica muito claro que ser preso não foi um incidente isolado na vida de Paulo. De Filipos até Roma, as algemas se tornaram uma parte, digamos, recorrente da jornada dele. Era um padrão, não um simples acidente. Agora, tenta imaginar a cena. Não era só estar numa sala trancada, mas estar fisicamente acorrentado a um soldado de elite romano. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa era a realidade da tal prisão domiciliar dele, uma proximidade constante, sufocante, com poder que o mantinha ali, cativo. E veja bem, esses soldados não eram exatamente companheiros amigáveis. Esse relato aqui de outro líder da época é bem visceral, né? Descreve os guardas como feras selvagens. Isso nos dá uma ideia bem assustadora do tipo de crueldade diária que Paulo muito provavelmente teve que suportar. E isso tudo nos leva, claro, à pergunta central, a mais importante. Como é que alguém não só sobrevive a esse tipo de tormento constante, mas continua a liderar todo um movimento a partir dali? A resposta, ao que tudo indica, não estava do lado de fora, mas sim, do lado de dentro. Pois é, o segredo de Paulo, ao que parece, não estava em mudar as circunstâncias dele, mas sim em dominar a própria mentalidade. A batalha foi vencida primeiro na mente. E tudo se resume a uma escolha muito poderosa. De um lado, a gente tem a circunstância, a realidade da prisão, escuridão, desespero, mas do outro, a gente vê a perspectiva de Paulo. Ele não via apenas uma cela, ele via uma oportunidade para escrever, para se conectar, para encontrar um propósito. Ele ativamente redefinia a própria realidade. E no centro dessa mentalidade toda, existia uma convicção que era a base de tudo. Não importava o quão brutais fossem os guardas ou quão pesadas fossem as correntes, ele acreditava com toda a força que não estava abandonado. Essa fé era sua âncora. Mas só a mentalidade, por mais forte que seja, às vezes precisa de um apoio. Então, quais eram as ferramentas práticas no arsenal de Paulo? O que ele usava para alimentar essa resiliência dia após dia? A estratégia dele para combater o desespero era basicamente um processo de 2 passos. Primeiro, ele reconhecia a tentação de focar no negativo, na fraqueza, no fracasso. Mas e isso aqui é crucial. O segundo passo era deliberadamente mudar o foco para as ferramentas que ele tinha à disposição. E o arsenal espiritual dele continha 2 ferramentas que eram incrivelmente poderosas. A Bíblia, que ele chamava de a Palavra da Verdade, e aquilo que ele descrevia como um poder divino, o Espírito Santo. Vamos dar uma olhada em como cada uma funcionava. Para Paulo, a Bíblia não era só um livro sagrado, era quase um manual de resiliência. Era um lugar onde ele podia aprender com os erros e acertos de gerações inteiras, encontrando padrões de perseverança que ele podia aplicar na própria vida. Já a segunda ferramenta era menos sobre conhecimento e mais sobre poder interior. Como essa citação explica, era vista como uma força divina, capaz não só de ajudar a suportar as dificuldades, mas de fato, usar essas dificuldades para forjar um caráter ainda mais forte. Tudo bem, essa é uma história e tanto, mas de 2000 anos atrás. A questão é, o que a gente pode aprender com isso hoje em dia? Como é que essa resiliência do Paulo se traduz para a nossa vida, para os nossos desafios? O interessante dessa tabela é que ela cria uma ponte entre o passado e o presente. A prisão física de Paulo se torna um modelo para cultivar uma perspectiva positiva em qualquer tipo de confinamento, seja ele físico ou mental. O sofrimento dele nos ensina a importância de confiar que não estamos sozinhos nessa caminhada. Então, no final das contas, a resiliência de Paulo pode ser resumida nesse modelo de 3 partes. É um ciclo, sabe? Uma mentalidade positiva, que é alimentada pela fé de que não se está só, e isso, por sua vez, desbloqueia as ferramentas para continuar lutando. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Todos nós temos as nossas próprias algemas, né? Pode ser ansiedade, medo, circunstâncias difíceis.
A grande questão é: como podemos aplicar a lição de Paulo para encontrar força, não apesar das nossas correntes, mas talvez até por causa delas?